pessoal, bom dia a todos. Estamos hoje aqui nos reunidos para a defesa de mestrado do Diego Tertuliano. Eu sou Daniel Raton Figueiredo, membro da banca e orientador do Diego. Para compor a banca avaliadora, nós temos o professor Daniel Sadoc Menachê, que é meu colega lá na UFRJ, do outro lado da rua, do Departamento de Ciência e Computação, e o professor Felipe França, que é meu colega no PESC, do outro lado do corredor, no departamento, no bloco H. Bom, no momento estamos todos em nossas casas, não tem ninguém na UFRJ, infelizmente. Então a gente vai dar início à defesa remota do Diego, todos estão aí de acordo com esse modo de defesa, o Diego e os membros da banca. E os trâmites vão ser o seguinte: o Diego vai apresentar a palestra, vai fazer uma apresentação de 35 minutos. Na sequência, a banca faz uma arguição pública para o Diego. Na sequência, a banca delibera numa sessão fechada, numa outra sala virtual. Antes disso, o público pode fazer perguntas para o Diego. Então, depois da banca, se alguém quiser se manifestar, por favor, espere. E aí você pode se manifestar, ok? Depois da banca. Aí sim, a banca delibera numa sala fechada e a gente volta para essa sala para anunciar o resultado. Então, essa é como vai funcionar a dinâmica. Então, se você está assistindo aí, você pode falar, fazer perguntas depois da banca, ok? Até lá, eu peço para todos manterem os microfones e as câmeras fechadas, os membros da banca também, ok? Para não ter problema de conexão. E a gente vai começar já já. Então, eu quero agradecer, primeiramente, aos membros da banca por estarem participando hoje aqui, ao Daniel e ao Felipe. Situações não são nada normais, nós estamos em modo pandemia, então encontrar tempo e esforço para avaliar a tese e participar da banca sempre é um esforço a mais. Então, eu agradeço os dois pela participação aqui hoje na defesa do Diego. Eu acho que nós estamos prontos agora para começar, Diego. Você vai compartilhar a tela, e eu também vou fechar o meu vídeo. E aí você vai direto. Se tiver algum problema técnico de ordem maior, a gente tenta gritar aqui alguma coisa, ok? Tá bom. É tudo seu. Muito obrigado. Vocês estão vendo minha tela? Sim, tá. Tá. Eu vou botar meu headphone aqui para ficar mais confortável. Mas aí, caso aconteça alguma coisa, meu som está um pouquinho ruim, eu coloco de volta aqui e continuo. Vou tirar isso então. Bom dia, meu nome é Diego Tertuliano, eu sou orientado pelo professor Daniel aqui no PES, que é no Programa de Direito de Sistemas e Computação na UFRJ. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Felipe França e ao Daniel Sadoc por avaliar esse trabalho, e principalmente um agradecimento ao meu orientador Daniel, principalmente pela compreensão, pelas mudanças de tema, porque esse título aqui mudou algumas vezes. Urnas de Polya, multi-armed bandits, e agora que atualmente é uma avaliação em larga escala de modelos clássicos e modernos para a previsão de demanda em comércio eletrônico. Primeiramente, eu vou fazer um breve sumário. Eu vou explicar a motivação do trabalho, a fundamentação dos modelos que eu utilizei. Essa fundamentação vai ser bem rápida, sem detalhes, por causa do tempo. Vou explicar como fazer a validação cruzada, que é uma forma de mostrar como a gente vai ter um bom desempenho fora da amostra, quando a gente colocar esses modelos em produção, dado que a gente fez o treinamento. A construção das séries temporais em si, todos os dados utilizados aqui são dados reais e foram anonimizados. A avaliação dos modelos e conclusões e trabalhos futuros. Então, esse trabalho aqui foi realizado em colaboração com a empresa Vetex. A Vetex é uma multinacional brasileira de tecnologia. Ela desenvolve uma plataforma de comércio unificado, principalmente focada em comércio eletrônico. Então, isso é como um serviço. Então, existem agências que implementam esse framework Vetex, que tem
módulos como, por exemplo, checkout, meios de pagamento, ou, por exemplo, um módulo de previsão de demanda, que é o contexto de trabalho aqui. E ela tem atuação global com clientes como Walmart, Whirlpool, Disney, L'Oréal, Sony, Coca-Cola, Nestlé, Ambev, e mais de 4.500 empresas em mais de 40 países. A Vetex, para quem não conhece, é o mais novo unicórnio brasileiro. Nós somos líderes no mercado aqui, segundo o IDC, junto com o Salesforce e Adobe. E a Vetex é uma empresa tupiniquim. Uma coisa legal é que ela foi fundada aqui no Rio de Janeiro, e mais do que isso também, os fundadores são formados aqui na FRJ. E a motivação, eu trabalhava com precificação dinâmica, e eu estava fazendo algumas análises e eu percebi que produtos que são responsáveis por grande parte do faturamento dos clientes da Vetex têm seu estoque esgotado e eles não podem ser vendidos. E aí a Vetex ela funciona como se fosse uma sócia dos clientes. A gente tem um take rate, o que significa que a gente pega uma certa porcentagem da venda dos clientes. Então, se a gente evitar essas situações de estoques esgotados, a gente faz com que o cliente venda mais e também, consequentemente, a Vetex tenha um faturamento maior. Então, só para exemplificar isso, a gente tem aqui a série, esse gráfico, no eixo X, a gente tem produtos, e no eixo Y, a demanda desses produtos. Isso aqui para uma loja no intervalo de tempo de um mês. A gente pode perceber esse comportamento de cauda longa, e a gente vê aqui que os top 3 produtos correspondem à maior parte da venda desse lojista aqui, dessa empresa. Então, é de suma importância a gente evitar que esses produtos aqui, que correspondem ao maior faturamento, não parem de vender. E isso através da previsão de demanda. E aí, como contribuições, a gente fez uma avaliação de larga escala, de modelos de previsão. É larga escala por 2 motivos. Primeiro, que o conjunto de dados tinha mais que 14 terabytes. Isso é um desafio computacional bem grande. E outra é que são milhares de séries temporais. Isso também é um outro tipo de desafio, também computacional e de inferência. A gente analisou modelos clássicos na literatura, modelos modernos e diferentes escalas de tempo e segmento. Então, em escalas de tempo, a gente tem diária, semanal e mensal. Em segmentos, a gente tem produtos, categorias e contas, que são agregações dessas séries temporais hierárquicas. Então, a avaliação foi utilizando dados reais da Vetex, e todo o pipeline, desde coleta, processamento, foi construído no contexto desse trabalho. Essa parte aqui levou alguns meses. A gente faz análise para 2 métricas de erro, a MA e MAP, e isso é importante porque o ranking de melhor modelo depende da métrica. Então, a gente vê diferentes visões, a mesma coisa. E a gente também fez uma avaliação do erro médio, e uma coisa que não é tão comum é a disposição dos erros. Então, a gente consegue fazer uma quantificação de risco. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso depois. Entrando aqui na fundamentação, primeiramente a gente tem que saber que é uma série temporal. Uma série temporal é qualquer fenômeno observado sequencialmente durante o tempo, geralmente em intervalos regulares, mas existem também irregulares. Aqui nesse trabalho são só em intervalos regulares. Um exemplo de temporal seria uma ação na Bolsa de Valores. Existem alguns métodos simples, como, por exemplo, o método do ingênuo. Essa notação aqui diz que a previsão daqui a H passos é exatamente o valor observado no tempo atual. O método da média móvel, esses métodos aqui são simples, mas às vezes eles são surpreendentemente efetivos. O método da média móvel, ele simplesmente pega os K últimos valores observados, e essa é a previsão para daqui a H passos. E tem outros métodos simples, mas não vou explicar aqui por causa do tempo. Suavização exponencial, em contraste com a média, que a média tem pesos uniformes relacionados a cada uma das observações. Aqui a gente tem um peso que decai exponencialmente ao longo do tempo. E aí a gente pode colocar essa suavização exponencial em uma equação de componente. Essa aqui vai ser a equação de previsão, e essa suavização na equação de nível, que é uma fórmula recursiva, que vai dar exatamente essa fórmula aqui de cima. O método aditivo de Holt-Winters, algumas pessoas aqui devem conhecer com uma suavização exponencial tripla. É basicamente a mesma ideia do modelo anterior, só que agora a gente tem 3 suavizações, uma para o nível, uma é para a inclinação da série, e a outra é para a sazonalidade.
E o método aditivo de Roth-Winters amortizado, a única diferença em relação ao método anterior é que a gente tem um φ aqui, que geralmente está entre 0,8 e 1, e essas previsões aqui, elas vão convergir para um certo número no futuro. O que não acontecia antes, essa previsão aqui agora é flat. Antes poderia ter uma explosão se você colocar um H muito grande. O método ARIMA também é muito utilizado na literatura. Ele combina 3 métodos diferentes, que é a autorregressão, a diferenciação e o modelo de média móvel. A diferenciação é essa parte aqui, essa é uma diferenciação de primeira ordem. Você pega os valores consecutivos da série, você subtrai eles e você tem a diferença de primeira ordem. A parte de autorregressão é porque você faz uma regressão em valores observados passados da série temporal. Então, você tem P desses valores com P φs associados, que você precisa fazer uma regressão para achar. E tem a parte aqui do modelo de média móvel, que você tem esses erros associados a cada instante da série temporal. Esses erros aqui não são observados de fato, então você precisa de um método de otimização estocástica para resolver essa equação aqui. E diversos modelos clássicos são casos especiais de modelo ARIMA. Por exemplo, o ruído branco, se a gente pega um ARIMA com ordem PDQ igual a 0, a gente obtém ele. O passeio aleatório, que é simplesmente fazer uma vez a diferenciação. E o passeio aleatório com drift, que é a diferenciação de primeira ordem, só que tem uma constante positiva, que eu vou fazer ter um drift para cima, ou uma constante negativa, que eu vou fazer ter um drift para baixo. E aí, como a gente viu que esse método aqui é uma união desses 3 métodos, se a gente pegar e colocar Q igual a 0, a gente não tem essa parte da equação que é o modelo de mídia móvel. Então, a gente obtém a autorregressão. Se a gente fizer P igual a 0, é a mesma coisa. A gente resgata aqui o modelo de média móvel. E aí, a gente precisa fazer a otimização para achar aqueles parâmetros. E o que a gente faz é, a gente tem um erro associado a cada instante de tempo. A gente tem o nosso valor observado aqui, y de t, e nosso valor previsto, y chapéu de t, no tempo t. A gente faz isso para todas as observações da série temporal. A gente otimiza essa equação não linear e a gente obtém os parâmetros ótimos de cada método. E aqui é importante, se você tiver 10.000 séries temporais, a gente precisa resolver essa equação aqui 10.000 vezes. E aí eu vou mostrar em contraste depois com os modelos globais. Esse aqui é um modelo local, e por isso que a gente precisa fazer isso. Agora falando um pouco sobre redes neurais, a gente mexe especificamente com redes neurais recorrentes aqui nesse trabalho, por causa da natureza sequencial das séries temporais, e o objetivo é modelar a probabilidade de a gente ver uma observação y de t, dado os valores passados da série temporal. Então, mas a gente não quer armazenar toda a informação da distribuição condicional. E a gente faz isso fazendo uma aproximação. Então, a gente tem uma variável latente, h no tempo de t-1, que a gente quer que aproxime essa distribuição, mas aí com muito menos informação do que olhando toda a nossa série. E a gente espera que essa aproximação seja boa. Esse é o objetivo do treinamento. E redes neurais recorrentes são redes neurais, só que com variáveis latentes. Mais especificamente, aqui nesse trabalho a gente utiliza o GPA. Ele é um modelo baseado em redes neurais recorrentes, autorregressivas, como o ARIMA, e tem as seguintes características. Ele é um modelo global, em contraste com os modelos clássicos. Então, se a gente tem 10 milhões de séries temporais, a gente pode treinar um único modelo para todas elas, e esses parâmetros são compartilhados entre as séries temporais. E modelos clássicos, se a gente tiver 10 milhões de séries temporais, a gente vai ter 10 milhões de modelos que precisam ser ajustados. A gente faz previsões probabilísticas, então a gente consegue fazer uma quantificação de risco aqui, e a gente faz isso através de uma amostragem de Monte Carlo. Isso vai dar um traço da distribuição de previsão, e a gente pode pegar a média, a mediana. Aqui a gente utiliza o percentil 0.4, 0.5 e 0.6. A gente faz esse tratamento especial no GPR, para os casos que as séries temporais possuem magnitude muito diferente, que é um problema muito comum, principalmente em séries de demanda, que é o que a gente trata. E observações faltantes são tratadas substituindo cada valor não observado por uma amostra de distribuição condicional preditiva. E aí, isso em contraste lá com os modelos clássicos, se a gente for resolver isso aqui de maneira ad hoc, os métodos ad hoc, eles têm que pegar, você pega a média da série temporal e substitui esse valor faltante, ou pega a mediana. Aqui é um jeito muito mais fundamentado
fazendo uma amostragem da distribuição condicional. Agora, se a gente se atentar aqui a figurar no lado esquerdo da tela, o que a gente é um sumário, né, dessa rede neural. É uma rede neural recorrente, então a gente tem aqui ela desenrolada no tempo t-2, t-1 e t. Esses são os valores observados, z, e a gente tem uma covariável, como por exemplo o preço, que ela também precisa ser sabida em tempo de predição. Isso passa por nossa variável latente, né, que é a nossa camada oculta, e como saída, a gente vai ter, a gente utiliza uma verossimilhança gaussiana, então a gente tem o μ e o sigma, são as saídas, né, dessa camada oculta. Aqui na parte do o μ, que é a média, e o sigma, que é o desvio padrão, aqui a gente coloca uma soft plus, porque o desvio padrão precisa ser positivo. E aí, aqui a gente tem uma função de score, e no caso aqui, especificamente, a gente tem uma função de verossimilhança. O que a gente utiliza nesse trabalho é uma verossimilhança gaussiana, como a gente colocou aqui na fórmula. E nessa parte aqui esquerda não tem nada de probabilístico nem autorregressivo. Você simplesmente faz o backpropagation through time, normalmente, e você obtém os valores de μ e sigma para essa rede neural. Aí, dado que a gente fez esse treinamento, a gente chega aqui no lado direito, que é já a rede em tempo de predição. São duas redes diferentes, mas aí a gente passa toda a nossa série temporal por nossa camada oculta, a gente inicializa esse H aqui com 0, a gente passa toda a nossa série temporal, a gente chega aqui no tempo t-1, com a informação que a gente espera que tenha aproximado bem. A gente já tem o μ e sigma, que a gente fez o treinamento anteriormente, e agora a gente faz uma amostragem dessa verossimilhança. E aqui, e aí a gente já tem o μ sigma, e a gente quer, a gente utiliza a verossimilhança gaussiana, mas poderia ser outra. Isso é porque a gente quer um método que a gente faça uma amostragem simples para poder ficar viável computacionalmente. Então, imagina aqui que eu fiz uma amostragem e deu esse valor, 78,49. Essa é uma rede neural autorregressiva, o que significa que ela é entrada para o próximo passo. Então, eu coloquei 78,49 aqui, eu passo de novo na série, faço uma nova amostragem, 131,22, ela é autorregressiva, vai para o próximo passo, e para o último passo eu faço a minha última amostragem. Se eu repetir esse processo duas vezes, mais uma vez, eu vou ter dois valores para cada tempo t. Se eu fizer esse processo 100 vezes, eu vou ter 100 valores para cada tempo t, amostrados. Então, eu tenho uma distribuição associada a cada tempo t. E a partir daí, eu consigo fazer a média, a mediana. Aqui, como, por exemplo, eu tenho a verossimilhança gaussiana, a média e a mediana seria mais provável. Aqui nesse trabalho, a gente utiliza 3 percentis, que é o 0,4, o 0,5, que é a média mediana gaussiana, e o 0,6. Agora, a gente precisa fazer que esses métodos anteriores eles tenham um bom desempenho quando a gente for colocar eles de fato em produção para os clientes usarem. E a gente faz isso usando a validação cruzada, e para isso a gente tem que definir um erro. A gente tem nosso erro de previsão aqui, que seria a diferença entre o valor observado daqui a h passos no futuro, e o y-chapéu, que é o valor previsto. Nós temos erros dependentes de escala e erros independentes de escala. Erros dependentes de escala, por exemplo, seria o erro médio absoluto. Basicamente esse erro, só que agora em módulo, e a gente faz essa média. E erros independentes de escalas, que seria, por exemplo, o erro absoluto médio percentual, o MAP. E a única diferença para o MAI é que agora a gente modula esse erro pelo valor observado da série temporal. O MAI e o MAP foram utilizados porque eles são conhecidos na indústria, e os tomadores de decisão sabem interpretar essas métricas, mas eles não foram utilizados para o treinamento de cada um dos modelos. Isso aqui é somente para o tomador de decisão olhar e ver que a previsão está boa. E aí, a gente faz a validação cruzada por dois motivos. Aqui a gente tem uma única série temporal, só que a gente vai fazer cortes dela em diferentes instantes do tempo. E por que a gente faz isso? A gente quer saber, dado que a gente tem um conjunto de treinamento, se a gente realmente está conseguindo fazer uma previsão do futuro. Se a gente utilizasse todo o conjunto, a gente poderia simplesmente decorar qual seria a resposta. E a validação cruzada, a gente tem uma única série temporal, a gente corta ela em diferentes instantes de tempo. E aí isso é importante porque, por exemplo, que eu estou fazendo uma previsão mensal. Se eu prever sempre novembro, que é o mês da Black Friday,
isso tem um viés muito grande, porque a Black Friday tem um comportamento muito diferente. Então, eu tenho que garantir que o meu modelo vai ter boas previsões em janeiro, fevereiro, março, e imagina aqui que eu tenho essa aqui era uma série temporal, por exemplo, diária. É, aqui eu não tenho, eu quero fazer uma previsão 4 passos à frente, eu não tenho dados suficientes aqui, mas aqui 5 dias atrás, quando eu faço o corte, eu consigo prever o dia atual. Aí, se eu fizer o corte com 6 dias atrás para fazer o treinamento, eu posso fazer a previsão de ontem. Um corte de 7 dias atrás, eu consigo fazer a previsão há 3 dias atrás. Aí eu faço esse processo quantas vezes você acha necessário para tirar o viés, e essa seria a validação cruzada de uma única série temporal. Você precisa fazer isso para todas as suas séries temporais. Agora explicando como a gente fez a construção dessas séries temporais da Vetex. Esses dados são provenientes de dados de fechamentos de compras de clientes da Vetex, desde o período do início de 2017 até o meio do ano de 2019. E esse conjunto de dados bruto possui 14 terabytes. Uma coisa bem complicada é que esses dados não estavam separados por tempo, então a gente precisava consumir todo esse conjunto toda vez que a gente precisava fazer o processamento dos dados, que foi bem desafiador. Campos relevantes desses dados brutos foram a data e hora da compra, o SKU, que seria a variação de um produto. Então, por exemplo, eu tenho um produto que seria tênis, SKUs, eu poderia ter o tênis do tamanho 40, do tamanho 30 até o tamanho 40. Então, são 11 SKUs aí. Eu tenho a ID da categoria do produto, eu tenho a ID da marca, e eu tenho a quantidade vendida de cada SKU na compra. E aí, depois de ter feito o processamento de dados, eu tenho o identificador da conta, o identificador do produto, as categorias associadas a cada produto, a data de início da série temporal, e como essa demanda em intervalos regulares, eu só preciso da data de início, não preciso de todas as datas, para a escala de tempo diária, semanal ou mensal. E aí, essa parte do processamento foi uma parte bem desafiadora, levou alguns meses, só tem um slide, mas foi bem complicado. E aqui eu tenho a fonte dos dados. Esses dados de fechamento de compras vão para o S3, que é um banco de dados distribuído. A gente utiliza uma engine de computação distribuída, que é o Apache Spark, para fazer o processamento das séries temporais, e a gente coloca esses dados de novo no S3, já pronto para serem ingeridos pelos modelos. E para fazer essa parte aqui da transformação, a gente utilizou um cluster bem parrudo, com 408 CPUs e quase 1 terabyte de memória, e levou quase 17 horas fazendo esse ETL, que é o Extract Transform Load. E aí, só para mostrar aqui o quão custoso é fazer esse processamento, aqui eu tenho o quanto o meu time gastava diariamente, aqui em janeiro até março, e esses picos aqui foram eu fazendo o treinamento, o processamento desse pipeline inteiro. E aí gastava mais ou menos $700 cada vez que eu executava esse pipeline. E aí a gente construiu 9 conjuntos de dados no segmento de produto, que é a soma de todos os SKUs, aquelas variações de produto, por categoria, que são os produtos associados a essa categoria, e por conta, que é simplesmente o volume total de vendas naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês. Então, a gente tem essas escalas de tempo aqui, né? Diária, semanal, mensal. Cada uma delas tem uma sazonalidade associada, como, por exemplo, diária é semanal, semanal é mensal, mensal é anual. E a gente tem esses 9 conjuntos de dados, com mais ou menos quase 12 mil séries em produto, quase 24 mil séries em categoria e quase 1.700 séries em conta. Aqui, para a gente analisar a diversidade dessas séries temporais, e vocês vão ver que é muito errático o comportamento delas, eu tenho a decomposição STL, e aqui o que a gente tem é o valor observado em cima, e a inclinação, a sazonalidade e o resíduo decompostos, mas a gente só vai se atentar aqui nessas setas laranjas, que são os valores observados de fato da série temporal, diariamente, no ano de 2017 a 2018. Isso aqui, e a gente pode ver aqui que essas séries, a variação delas muda ao longo do tempo. Então, essas séries não são estacionárias em nenhuma forma. A gente vê aqui que tem esse comportamento de burst data, e aqui, por exemplo, a gente não tem quase nenhuma venda, de repente vende mais do que 25 mil. Então,
e esses bursts deles aqui, a gente está vendo aqui, não correspondem a outras séries temporais, e é importante aqui a gente analisar que a gente está olhando conta, que é o nosso maior nível de agregação, e aqui, por exemplo, a gente tem séries que vendem muito pouco, e tem, por exemplo, um pico só. E ela para de vender aqui e volta de novo. Então, realmente bem errático. Se a gente olhar aqui no segmento de produtos, a gente vê séries temporais que não estão vendo, de repente vendem pouco, e tem um comportamento de bosteiro. A gente tem séries intermitentes, por exemplo, séries que não vendem nada, e de repente vendem um volume alto. A gente tem séries que simplesmente param de vender, são intermitentes, e aí depois elas simplesmente param de vender, a média chega a zero aqui, e tem uma ou duas vendas. E aqui também a gente tem séries que não vendem nada e de repente vendem mais do que 1.000 itens. Então, realmente a diversidade é muito grande e as séries são muito erráticas. Olhando as estatísticas descritivas das séries, essa aqui são a média de cada uma das estatísticas descritivas. Então, por exemplo, aqui a gente tem o segmento de produtos, na escala de tempo diária. O que a gente tem aqui seria a média da soma daquelas quase 12.000 séries temporais que a gente viu, e esse seria o valor, 4.218. Ou, por exemplo, a média da mediana. E aqui a gente pode observar algumas coisas. Como esperado, as estatísticas descritivas elas crescem ao longo do tempo, tanto em termos de escala de tempo, como também de produto para contas. E aqui a gente sempre vai olhar só produtos e contas, a gente não vai olhar categorias por causa do tempo. E a gente pode observar algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a média é maior do que a mediana sempre, e é bem maior. Isso caracteriza a cauda pesada. O desvio padrão também é muito maior do que a média e a mediana, e o que a gente esperaria fosse que o desvio padrão fosse uma magnitude menor do que a média e a mediana. Então, realmente, são séries muito erráticas. E aqui, por exemplo, a gente pode observar, se a gente olhar aqui, o máximo em relação à média e à mediana é muito maior. Por exemplo, o máximo em relação à média aqui é quase mais do que 30 vezes maior. E isso acontece também para todos os escalas de tempo e segmentos que a gente está vendo aqui na tabela. Uma outra coisa aqui é que, se a gente for olhar, por exemplo, essa escala de tempo diária e o mínimo, a gente pode ver que a média do mínimo é quase zero. E isso classifica aquelas séries intermitentes que a gente estava vendo antes. Olhando aqui a ECDF dessas séries temporais, a gente está vendo aqui, está tudo no eixo X em escala log, e no eixo Y a gente tem as frações das séries temporais que atendem esses valores aqui. E a gente tem para três estatísticas descritivas, que são soma, desvio padrão e a média. Em cima a gente está vendo produtos diariamente e embaixo contas mensalmente. A gente pode ver aqui que para soma, a gente tem uma coisa razoavelmente bem comportada em produtos diariamente. Os valores estão entre 10 a 3 e 10 a 4. Se a gente for olhar, como a gente viu antes nas tabelas, o desvio padrão e a média, aqui a gente vê que o desvio padrão tipicamente está entre 10 a 1 e 10 a 2, e a média está entre 10 a 1 e 10 a 2, e justamente as magnitudes são semelhantes, o que é muito ruim em termos de previsão. Se a gente for olhar aqui enquanto mensalmente, isso está mais evidente ainda, com desvio padrão entre 10 a 2 e 10 a 4, tipicamente, e a média entre 10 a 2 e 10 a 4. Então, magnitude semelhante de novo. Aqui, a gente, enquanto mensalmente na SDF da soma, a gente consegue ver o quão errático, o quão diverso são nossas séries temporais. A gente tem aqui a maioria das nossas séries temporais entre 10 a 3 e 10 a 6, mas a gente também tem mais ou menos aí 10% de séries temporais que são menores do que 10 a 3 e também coloca aí 2% maiores do que 10 a 6. Então é uma diversidade enorme de séries temporais vistas de forma conjunta. Agora vendo a avaliação dos modelos em si, que a gente observou fazendo a validação para esse conjunto de dados real. Essa é a metodologia, a gente tem os nossos dados processados, a gente faz transformações utilizando métodos usuais na literatura, então a gente faz boxcox, the trend, log, e a gente faz a decomposição STL tanto das séries transformadas como não, e também estatísticas tanto das séries transformadas como não. A gente tem como entrada da validação cruzada todos os modelos,
E aí a gente vai ter como saída tanto o melhor modelo, como também a estratégia de melhor modelo, que eu vou explicar daqui a pouco. E a gente faz aí a nossa análise utilizando a SDF complementar dos erros, os gráficos de dispersão versus a estatística descritiva e a distribuição dos erros. Alguns resultados negativos, por razões computacionais, a gente não conseguiu utilizar diversos métodos, como, por exemplo, modelos hierárquicos, modelos que utilizam variáveis exógenas, o autorima, que achar a PDQ o melhor para cada série temporal. Alguns métodos simplesmente não convergiram para a maioria das séries, como, por exemplo, o ARIMA, essa parte do AR e a diferenciação. Se a gente colocasse algum valor de P e D, não convergia. SARIMA, redes neurais, como, por exemplo, normais, como o MQRNN e MQCNN, e o sucessor do melhor modelo que a gente vai ver daqui a pouco, o Diffector, ele teve que eu achei que seria o melhor, ele teve um desempenho muito inferior em séries com baixas vendas, e também foi excluído das análises. E aí o que a gente utilizou de fato foi a suvação com média móvel, as suavizações exponenciais, eu vou explicar o que acontece daqui a pouco, o ARM, se a gente colocar o AR, ou diferenciação, o modelo não converge, o Profit e o GPA. E aí, só para frisar sobre esse ponto, modelos clássicos, eles são treinados para cada série temporal. Então, se você tem uma série temporal, você tem que ajustar parâmetros de acordo com elas. Então, e modelos baseados em redes neurais treinam com todas as séries em conjunto. Então, aqui, se eu tenho 1 milhão de séries temporais, eu tenho um único modelo. E no modelo clássico, se eu tenho 1 milhão de séries temporais, eu tenho 1 milhão de modelos que eu preciso ajustar os parâmetros. Nesse trabalho foram utilizados 7 modelos locais e 3 modelos globais. Isso significa um total de quase 23 milhões de modelos treinados, sendo que desse total, só 9 são modelos globais, porque eu tenho 3 modelos, eu tenho 9 conjuntos de dados, né, que 3 em relação à escala de tempo diário, semanal e mensal, e 3 que é o segmento, que é o produto, categoria e ponto. E o tempo total de treinamento desse modelo foi de 5 dias, em uma máquina que tinha 144 GB de memória e 72 de CPU. Uma coisa que a gente fez foi a utilização mista de melhores modelos, e isso tem um motivo, porque raramente um determinado modelo terá o melhor desempenho médio para todas as séries temporais de um conjunto de dados, e o melhor resultado possível é o resultado do melhor modelo para cada série. E a gente chama essa estratégia de BEST. Aqui a gente pode ver os erros para produto. Se a gente for então a gente está no segmento de produto, a gente tem duas métricas analisadas, que é o MAP e MAI. A gente tem diferentes escalas de tempo, que é diária, semanal e mensal. E a gente pode observar aqui, nos erros mais, que os erros são razoavelmente semelhantes e também são erros altos, né? A gente pode, por exemplo, observar aqui, na escala de tempo diária, a gente sabia que a média estava em torno de 5, então a gente está tendo um erro bem alto aqui. Olhando pelo MAP, que é mais fácil de ver relativamente, e ver a diferença entre diferentes séries temporais, a gente consegue já observar a diferença entre os modelos. Por exemplo, aqui 0,77, que é o DPA no percentil 0,4, que é o melhor modelo aqui diário, semanal e mensal, tem uma diferença já grande em relação ao segundo modelo. Por exemplo, o ARMA, aqui a média móvel, e também aqui 1,0 contra 1,63 da média móvel. A gente tem aqui que o melhor valor, que é essa estratégia de utilizar o melhor modelo para cada série temporal, tem um ganho também significativo em relação aos melhores modelos. Uma coisa importante aqui é que, olhando aqui, por exemplo, na tabela de conta, embora esses erros sejam grandes, a gente está analisando todo o conjunto de dados aqui. Então, pode significar que um modelo, como por exemplo o ARMA aqui, que tem um desempenho muito ruim, pode ter um desempenho, ser o melhor modelo para uma única série temporal. E aí a gente vai analisar esse comportamento melhor depois. E aí é que a gente vê que os erros também são grandes, né, analisando todo o conjunto de dados, o que a gente esperaria que melhorasse um pouco, né, porque esse é o maior nível de agregação, né, por conta, a gente pode olhar aqui por mês, né, que é o maior também em escala de tempo, a gente esperaria uma suavização
da série temporal que para padrões fossem mais fáceis de ser previsto, o que não ocorreu. E aqui, de novo, a gente consegue olhar esse comportamento do MAP, tem uma diferença bem grande em relação aos outros modelos. Uma coisa legal, importante ressaltar aqui, é que, por exemplo, um erro de 1 seria 100% de erro. Então, imagina que o modelo, a gente observou 10, mas o modelo fez uma previsão de 20. Então, a gente teve um erro de 100% aqui. É isso que significa. Então, analisando todo o conjunto, a gente tem erro bem alto. E aí, de novo, a estratégia de melhor modelo tem um desempenho bem melhor em relação aos melhores modelos, que no caso aqui é o de PA. Se a gente for olhar o ranking dos melhores modelos, aqui na escala de tempo diário, a gente não vai olhar a categoria e conta por tempo, a gente vê aqui, né, por definição, o modelo BEST, a estratégia BEST é a ganhadora sempre, e a gente vê o DPR logo depois. Isso ocorre também não só na escala de tempo diário, como também na semanal e mensal. A gente observa uma estabilidade aqui entre os percentis. O 0,4 é o melhor sempre, depois vem o 0,5 e depois o 0,6. E isso não é intuitivo, porque a gente esperaria que o DPR 0,5, já que é o mais provável, já que a gente utilizou a verossimilhança gaussiana, fosse o melhor modelo. Então, isso não aconteceu e mostra a importância de a gente analisar diferentes percentis para diferentes quantificações. Outra coisa aqui é que logo depois do DPR, que é um modelo bem sofisticado, vem um modelo de média móvel ou ARMA, que são modelos simples. E isso mostra duas coisas. Primeiro, que o modelo de DPR, que é um modelo sofisticado, não teve overfit nessas séries erráticas. E se você tem séries muito erráticas e muito diversas, uma estratégia, se você não tem muito poder computacional, como a gente utilizou aqui, você simplesmente pode utilizar um modelo simples, como por exemplo de média móvel. E aqui, como a gente disse, esse ETS aqui, a gente utiliza esse nome porque vem do State Space Models. Esse aqui seria a sucessão exponencial simples, o ETS AA seria o Holt Winters, o ETS ADA seria o Holt Winters amortizado. E aí, de novo, embora a gente tenha modelos que são muito ruins, isso não significa que eles são os piores em todos. E a gente vai analisar que em distribuição eles podem ser melhores, sim, mesmo que eles estejam no último aqui. E aqui, olhando os ganhos percentuais, de a gente utilizar a estratégia de melhor modelo, a gente tem 3 segmentos aqui, que é produtos, categorias e contas. A gente tem diferentes escalas de tempo. E aqui o melhor modelo, por coincidência, é sempre o de IPR 04, mas poderia ser outro. E essa aqui é a estratégia de melhor valor. Então, a gente tem ganhos, no mínimo, melhores, 21,3% melhores aqui nessa escala, até 80,6% melhores do que o melhor modelo no segmento de contas. Então, realmente, a utilização do melhor modelo, da estratégia do melhor modelo, é bem significativo. Então, vale a pena a gente gastar esse poder computacional para fazer esse tipo de previsão. Olhando aqui a SDF complementar de cada um dos modelos, cada uma dessas linhas é um modelo e a gente tem a distribuição dos erros MAP. Então, aqui, por exemplo, a gente tem as nossas frações de séries temporais. Aqui a gente está sempre vendo em escala logarítmica, no eixo X. E aqui, por exemplo, essa aqui é a estratégia de melhor valor, que a gente chama de BEST. A gente pode ver que quase mais ou menos 20% tem erro menor do que 0,5. A gente pode ver aqui, e é o que justifica a gente utilizar a estratégia de melhor modelo, é que esses modelos, eles trocam de posição ao longo da distribuição. Então, por exemplo, a gente tem esse modelo ARMA aqui, ele é pior do que o de PA no percentil 0,5, mas aqui nessa faixa ele é melhor, e o de PA 0,5 ele volta a ser melhor aqui nessa faixa de tempo. Isso acontece até mesmo para o melhor modelo. Então, por exemplo, o de PA 0,4, que é o melhor modelo, ele perde para o modelo ARMA nessa parte aqui. Então, realmente, até modelos bem ruins, eles podem funcionar melhor em certos intervalos de tempo, o que justamente justifica a estratégia do BEST, que está sempre abaixo por definição. Aqui a gente está olhando contas mensalmente, anteriormente a gente estava olhando produtos diariamente. Aqui em contas mensalmente, a gente tem do lado esquerdo o erro MAP e do lado direito o erro MAI.
E aqui a gente pode ver que, além de a gente ter uma diversidade muito grande de séries temporais, a gente também tem que os erros têm uma diversidade muito grande. Então, aqui a gente tem desde 10 até 10 a 4, as séries temporais típicas, com erros muito altos e bem diversos. E a gente tem aqui esse comportamento aqui de cauda longa, mais ou menos aí 1%, talvez, com erros muito altos, maiores do que 10 a 4. Se a gente for olhar o MAI, uma coisa aqui que a gente logo de cara salta atenção, seria esse comportamento aqui do ARMA. Isso é porque, se você fizer uma previsão de valor zero, o MAP ele tem um problema e ele vai ter valor 1. Então, como o ARMA fez muito previsão de valor zero aqui, ele teve essa concentração nessa parte. Aqui, de novo, a gente pode ver o comportamento do BEST decaindo rapidamente. A gente tem que 20% das séries temporais tem erro menor do que 0,2. A gente fez um teste em um cliente beta, depois desse trabalho aqui. A gente chegou a ter um desempenho para um cliente de 92%, de 0,08 de erro na métrica MAP. Isso mostra, né, que, olhando a distribuição, a gente consegue fazer previsões, embora a gente tenha erros muito altos aqui, nessa parte da cauda longa, a gente consegue fazer boas previsões para certos clientes. E aí aqui a gente vê que mais ou menos 98% tem erros menores do que 1, esses 2% aqui, esse comportamento de cauda longa. E a gente pode observar de novo esse mesmo comportamento anterior dos modelos trocando de distribuição, que justifica a nossa estratégia BEST, trocando de posição aqui. E aí é importante notar que não é tão comum a gente fazer essa análise em distribuição, mas a gente observa a importância aqui justamente para a gente poder separar um subset de forma que a gente consiga fazer previsões e garantir que a gente pode falar, olha só, realmente a gente sabe que a gente vai fazer uma boa previsão para essa série temporal em termos de conta, categoria ou produto. Então a gente tem uma certa confiança sobre isso. Concluindo, então a gente fez uma avaliação de modelos de previsão em larga escala, em diferentes escalas de tempo, né, que é diário, semanal e mensal, e diferentes segmentos, que é produto, categoria e conta. A caracterização das séries temporais demonstrou uma grande diversidade, e a gente também fez uma análise de distribuição dos erros, que é muito comum. Isso é importante, né, porque se a gente fizer uma estimativa errada, pode ser fatal para uma empresa. Nenhum modelo foi superior a todos os outros em séries temporais, né, analisando em distribuição, mas se a gente for analisar a média, o modelo de PA no percentil 0,4, ele mostrou superior em todos os intervalos de tempo e segmentos. E a estratégia de melhor modelo foi significativamente melhor do que o de PA. Isso é porque é difícil um único modelo lidar com diversidade. Obrigado.